Olá, aqui é o Matheus Santana, e se você olha para sua vida hoje e você sente que poderia estar muito mais à frente do que está, pode ser que você pense que isso seja apenas falta de esforço, ou que você é meio preguiçoso mesmo, ou alguma coisa do tipo. Só que na verdade, a maior chance é que não seja isso. O que provavelmente está faltando é você começar a fazer algumas coisas diferentes que você simplesmente não está fazendo agora, e que ninguém nunca te contou, nem seus pais, nem a escola, nem seus amigos, nem professores, ninguém. E isso faz muita diferença, porque são hábitos que, quando você começa a implementar na sua vida, mesmo que não sejam todos, só de você aplicar alguns deles com consistência, eu te garanto que isso já vai ser o suficiente para acelerar a sua vida de um jeito que vai parecer até injusto aos olhos das pessoas de fora, porque elas vão te ver daqui a alguns meses e vão se perguntar como foi que você evoluiu tão rápido. E para isso eu vou usar como base aqui os ensinamentos do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, bora começar. Hábito número 1, seja proativo. Imagina a seguinte cena, você tá lá num churrasco de família, por exemplo, ou quem sabe numa fila de banco, e aí você começa a puxar conversa com alguém. E essa pessoa começa a falar da vida dela. E em poucos minutos você percebe um padrão ali. Você começa a perceber que essa pessoa só reclama do preço das coisas, ela fala que tá tudo caro, que o dinheiro não dá mais pra nada, daí ela fala do governo, que todo mundo que tá lá não presta, que ninguém sabe do que tá fazendo, que o país não tem mais jeito. Depois ela fala do trabalho dela, que o chefe não presta, que as pessoas que ela trabalha são horríveis, que o mercado tá ruim, que tá difícil, não tem oportunidade, tá tudo saturado. E aí quando você vê qualquer área da vida dessa pessoa, sempre tem uma explicação para justificar o porquê as coisas da vida dela não andam. E o ponto não é nem se ela tá certa ou errada, porque de fato muita coisa disso pode ser verdade. Só que o problema tá onde ela coloca o foco dela. Porque isso é exatamente o que uma pessoa reativa faz. Ela passa a maior parte do tempo focando em coisas que ela não controla. E pior do que isso, ela permite que essas coisas controlem como ela se sentem, como ela age e como ela toma decisões. Se chove, então o dia para ela acabou. Se a economia não está mais ideal, então não vale a pena tentar nada. Se tem muita concorrência no mercado, então não tem espaço para ela crescer. Sempre existe um fator externo que justifica ela não agir. E sem perceber, a vida dela começa a girar em torno disso. Agora, do outro lado, tem um outro tipo de pessoa que vive na mesma realidade, só que ela joga um jogo completamente diferente. Porque ao invés dela ficar presa no que não controla, ela começa a focar no que está ao alcance dela. Então, em vez dela gastar a energia dela reclamando demais da inflação, ela pensa em como que ela pode ganhar mais nesse cenário atual. Ela pensa em como que ela pode desenvolver uma nova habilidade, como que ela pode começar a ter uma nova fonte de renda. Em vez dela ficar presa nesse cenário ruim, ela tenta se adaptar ao cenário. E isso não significa que a vida dela é mais fácil, muito pelo contrário, porque assumir esse tipo de postura exige mais responsabilidade, exige mais esforço, exige mais desconforto, inclusive. É muito mais fácil você reclamar, é muito mais fácil terceirizar a culpa, é muito mais fácil dizer que o problema está sempre no lado de fora e não aí dentro. Só que isso não resolve nada. Então, no fim das contas, a diferença entre essas duas pessoas não está no cenário externo, está em como elas respondem a ele. E é aí que você precisa prestar atenção, porque enquanto você continua focando no que está fora do seu controle, você continua travado. Agora, quando você começa a direcionar a sua energia para o que você pode fazer, por menor que seja, é aí que as coisas vão começar a sair do lugar. Hábito 2. Comece com o objetivo em mente. Tem um erro muito comum que faz muita gente se movimentar pra caramba, mas sem sair do lugar. A pessoa se esforça, ela se ocupa, ela resolve, né, um monte de coisa no dia a dia, só que ela não para pensar se aquilo tudo está levando para onde ela realmente quer chegar na vida. E o problema é que quando você vive assim, você acaba reagindo mais do que decidindo. Você vai só lidando com o que aparece, você vai resolvendo o que é urgente, vai seguindo o fluxo, mas sem ter uma direção muito clara. E aí, com o tempo, você pode até avançar em várias coisas, só que não necessariamente naquilo que importa para você. Porque no fundo, a maioria das pessoas até sabe o que quer conquistar, mas elas não param para pensar em quem precisa se tornar para chegar lá, e isso faz muita diferença. Porque quando você não tem essa clareza, as suas decisões elas ficam meio que ineficientes. Você age com base no momento apenas, naquilo que é conveniente, naquilo que te dá vontade naquele dia. E aí, sem perceber, isso vai te levando para um caminho que você nem escolheu conscientemente. Agora, quando você tem um pouco mais de clareza sobre quem você quer ser,
sobre o tipo de vida que você quer construir, sobre o tipo de impacto que você quer ter nas pessoas à sua volta, as suas decisões começam a mudar naturalmente, elas começam a se alinhar naturalmente. Você passa a filtrar melhor o que faz sentido e o que não faz. E isso não precisa ser uma coisa grandiosa, nem muito menos perfeita, mas você precisa ter uma direção mínima. Por exemplo, se você quer ser alguém mais disciplinado, mais confiável, mais presente, mais saudável, as suas decisões do dia a dia, elas precisam começar a refletir isso, mesmo que de uma forma simples no começo. Porque senão você entra numa incoerência. Você quer uma coisa lá na frente, mas você age de uma forma que te leva para um outro lado. E com o passar do tempo, isso vai se acumulando. Então a ideia aqui é muito simples. Antes de você sair fazendo qualquer coisa, antes de você só reagir ao que aparece na sua frente, para um pouco e pensa: isso que eu estou fazendo aqui agora está me aproximando ou me afastando da pessoa que eu quero me tornar? Porque quando você começa a fazer esse tipo de ajuste no dia a dia, as suas escolhas ficam mais consistentes com aquilo que você quer construir no futuro. E isso vai tornando o caminho muito mais claro ao longo do tempo. Hábito 3. Coloque o mais importante primeiro. Se você parar para pensar agora com calma nas coisas que são mais importantes na sua vida, é bem provável que você vá pensar em coisas como a sua saúde, a sua família, seu crescimento, talvez algum projeto que você quer construir, alguma coisa que realmente tenha valor para você no longo prazo. Só que quando você olha para o seu dia a dia, nem sempre isso se reflete na prática. Porque uma coisa é o que você diz que é importante, outra coisa é como você usa o seu tempo. Porque no fim das contas, prioridade não é o que você fala com frequência, é o que você vai lá e faz com frequência. É aquilo que você protege na sua rotina, mesmo quando surgem distrações, mesmo quando algo parece mais fácil, ou mais imediato, ou mais conveniente. E tem um detalhe importante aqui. O que realmente importa quase nunca vem com muita urgência. Então, cuidar da sua saúde, evoluir em algo relevante, fortalecer relações, tudo isso depende de consistência ao longo do tempo, mas não costuma te pressionar no curto prazo. E é justamente por isso que essas coisas vão sendo empurradas com a barriga. Enquanto isso, aquilo que é fácil, rápido e imediato começa a ocupar espaço na sua rotina. É um vídeo que você assiste aqui, é um WhatsApp que você prolonga a conversa demais ali. São pequenas distrações que parecem inofensivas, mas que quando você soma, elas acabam consumindo uma parte significativa do seu dia sem você nem perceber. Então não é que te falta clareza. Você sabe o que é importante. A questão é que a sua rotina não está organizada em função disso. E organizar a sua rotina passa necessariamente por aprender a dizer não. Não só para os outros, mas principalmente para você mesmo. Porque entenda uma coisa, toda vez que você escolhe fazer algo que não é prioridade para você, você está abrindo mão de algo que realmente é. E isso vai moldando a sua vida ao longo do tempo, mesmo que você não perceba na hora. Então o ponto é, o que realmente importa para você precisa entrar primeiro no seu dia antes que o restante ocupe esse espaço. Porque se você não fizer isso de forma intencional, o resto sempre vai dar um jeito de tomar esse lugar. Inclusive, se você está tentando transformar algum comportamento em um hábito de fato e está sendo difícil para você, sei lá, de repente fazer atividade física, meditar ou qualquer outra coisa que você percebe que é importante, mas que você não consegue manter a consistência, tenta colocar esse hábito como uma das primeiras coisas que você faz no seu dia. Porque assim você tem menos chance de procrastinar, o seu nível de energia está mais alto, enfim, tem várias vantagens nisso. Inclusive, é exatamente isso que eu te explico com muito mais profundidade dentro do meu treinamento chamado Hábitos 360. Porque lá eu te mostro o caminho mais simples e rápido para você tanto construir hábitos saudáveis e produtivos na sua vida, quanto também quebrar maus hábitos que hoje estão te prejudicando de alguma forma, seja a sua saúde, a sua produtividade ou até a sua paz. Então, se você quiser saber mais como é que funciona, é só você clicar no primeiro link da descrição que eu te explico melhor. Hábito 4. Pense em ganha-ganha. Imagina a seguinte situação, você e um amigo seu estão ali tentando melhorar de vida, crescer profissionalmente, ganhar mais dinheiro, enfim, sair do lugar. E aí, em algum momento, aparece uma grande oportunidade para vocês. Pode ser um cliente, pode ser um projeto, uma vaga de emprego, qualquer coisa assim. E dependendo da forma como você enxergar isso, você pode entrar numa perspectiva de competição do tipo, se ele conseguir, então eu perco. Se eu não pegar isso agora, ele vai pegar e vai tomar meu lugar. E aí você começa a enxergar o outro como um obstáculo.
Só que esse tipo de mentalidade tem um problema, porque quando os dois lados começam a jogar esse mesmo jogo, tentando puxar mais para si, escondendo informação, não colaborando, ou até tentando passar na frente a qualquer custo, no final das contas, ninguém ganha tanto quanto poderia, às vezes até perde. Agora vamos pensar numa outra situação. Imagine que agora vocês dois resolvem jogar esse jogo juntos. Um indica o outro quando surge algo, vocês trocam conhecimento, compartilham oportunidades e até se ajudam a melhorar. Às vezes um não pode pegar um projeto e indica o outro, só que aí em um outro momento é o outro que retribui. Enfim, fazendo isso, sabe o que vai acontecer? Vocês dois vão começar a crescer muito mais rápido, porque ao invés de cada um depender só de si mesmo, vocês passam a expandir possibilidades um do outro. E isso vai meio que desencadeando uma cascata de crescimento que sozinho seria muito mais difícil você conseguir construir. E isso não vale só para o trabalho, vale para qualquer área da vida, seja no relacionamento, nas amizades, nos negócios. Quando você entra com essa mentalidade de que só existe espaço para um ganhar, você limita demais as coisas. Agora, quando você começa a procurar formas de fazer com que todo mundo envolvido naquele projeto se beneficie, as possibilidades aumentam. E isso não é ingenuidade não, cara, é estratégia. Porque no longo prazo, as pessoas que mais crescem não são aquelas que tentam ganhar tudo sozinhas. São aquelas que sabem construir relações e projetos onde todo mundo que está envolvido evolui junto. Hábito número 5. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Imagine que um amigo seu chega para conversar com você sobre um problema. Ele começa a explicar a situação, ele está meio confuso ainda, ele está tentando organizar as ideias. E antes mesmo dele terminar o que ele estava falando, você já corta ele e manda um conselho. Você nem entendeu direito o contexto, você nem sabe exatamente o que ele está sentindo, mas aí você já se sente na obrigação de soltar algo do tipo: não, não faz isso não, faz isso aqui, ó, para com isso, é só você mudar isso daqui que resolve. E aí na sua cabeça você está ajudando. Só que para quem está do outro lado, muitas vezes isso não ajuda em nada. Porque não é que ela queria só a solução, ela queria em primeiro lugar ser compreendida. E é aí que a maioria das pessoas erra. A gente escuta já pensando no que vai responder, a gente escuta com pressa, com julgamento, tentando encaixar o problema do outro em alguma experiência que a gente já viveu. E aí a gente acaba ignorando o que a pessoa realmente está dizendo. Só que cada pessoa enxerga o mundo de um jeito diferente. Cada um tem uma história, um contexto, uma forma de interpretar as coisas. Então, quando você tenta resolver algo sem entender de verdade o que está acontecendo ali, é como se você estivesse oferecendo uma solução que não encaixa para ela. E isso vale para tudo: relacionamento, amizade, trabalho. Quantos conflitos poderiam ser evitados se as pessoas simplesmente parassem um pouco mais só para entender melhor antes de querer responder? Porque quando uma pessoa se sente realmente compreendida, ela abaixa a guarda. Ela fica mais aberta, e aí sim a conversa começa a fluir com mais naturalidade, com mais facilidade. Agora, quando você sente que a pessoa que está do outro lado nem tentou te entender, qualquer coisa que ela diga perde completamente a relevância. Então assim, se você quer construir confiança, influência e conexão de verdade com as outras pessoas, você precisa aprender a ouvir melhor. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Hábito 6. Crie sinergia. Imagina que você decide fazer uma renda extra. Você começa a vender alguma coisa, sei lá, comida, doce, qualquer produto simples. E aí você tenta fazer isso tudo sozinho. Você compra os ingredientes, prepara, divulga, vende, entrega, faz tudo. Só que logo você percebe que não dá conta de tudo no mesmo nível. Você até consegue produzir bem, mas não é tão bom em vender. Ou então até vende bem, mas se enrola na parte da organização. E aí o seu crescimento fica travado. Não porque a ideia é ruim, mas porque você está tentando sustentar tudo sozinho. Agora pensa num outro exemplo. Imagina que você se junta com mais 2 pessoas. Uma manda muito bem na produção, já a outra é boa em vender, ela sabe conversar, sabe fechar, e você cuida da parte de organizar, de estruturar, de fazer o negócio rodar. E cada um foca naquilo que faz melhor. De repente, o que antes era limitado começa a ganhar escala, porque ninguém está tentando compensar tudo sozinho. Cada um está potencializando uma parte do processo. E aí o resultado ele não é só a soma do esforço individual de cada um. Ele cresce muito mais do que isso, porque o efeito é exponencial. Porque você elimina desperdício, você reduz erros, você aumenta a eficiência e assim você consegue ir mais longe, muito mais longe do que você iria sozinho. Isso é sinergia, é quando você para de tentar ser bom em tudo e começa a construir algo junto com outras pessoas que complementam as suas habilidades,
principalmente naquelas coisas que você não é tão bom assim. E isso vale tanto para os negócios quanto para os seus relacionamentos, porque quando você entende isso, você para de ver a diferença da outra pessoa como um problema e começa a tentar enxergar aquilo como uma vantagem. Porque o que falta em você pode ser exatamente o que sobra no outro. E quando isso se encaixa, o resultado cresce de um jeito que sozinho seria muito mais difícil de você alcançar. Hábito 7. Afine o instrumento. Se você olhar para sua rotina hoje, pode ser que você chegue à conclusão de que você está sim fazendo bastante coisa, bastante esforço, mas o seu resultado simplesmente não está acompanhando o seu nível de esforço. Por mais que você esteja se matando de tanto se esforçar. E aí você pode pensar que a solução é se esforçar ainda mais, só que nem sempre é. Porque muitas vezes o problema não está em quanto você faz, mas em como você está fazendo. Você não cuida direito do sono, não se alimenta bem, não se movimenta, mas quer ter energia. Você não separa tempo para aprender, para pensar, para organizar as ideias, mas quer evoluir, quer ter clareza. E aí, por causa disso, tudo que você faz costuma exigir muito mais esforço do que precisava. E o mais curioso é que parar para cuidar disso muitas vezes parece perda de tempo. Só que na prática é isso que faz a diferença. Cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu emocional, não é uma coisa à parte do seu resultado, é o que sustenta ele. E quando essa base que sustenta ele está sendo negligenciada, qualquer tarefa que você faça, por mais simples que pareça, ela começa a pesar muito mais do que deveria. Agora, quando isso está em ordem, cara, o mesmo esforço rende muito mais resultado. Então não é sobre trabalhar mais, é sobre se preparar melhor para trabalhar. Porque quando você tem mais energia, mais clareza e mais estabilidade emocional, você executa melhor, toma melhores decisões e mantém a consistência por mais tempo. E isso vai se empilhando ao longo do tempo até você alcançar resultados extraordinários. Então, se você quer evoluir sem se desgastar demais no processo, você precisa começar a tratar isso como prioridade, não como uma coisa que você faz só quando sobra tempo, porque tempo não sobra, principalmente se você não for intencional. Um forte abraço e até a próxima.